Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE, campus de Tianguá. E aí na tela você tem as regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo, você também encontra lá no Classroom, ok? É, bem, então aqui a gente tem mais uma aula da disciplina de EDO, tá? E o objetivo da nossa aula de hoje é a gente estudar o método de resolução, tá? Como que a gente resolve a equação de Cauchy-Euler, tá? Então a gente vai caracterizar essa equação, tá? E depois a gente vai ver como que a gente resolve, tá? Então bem, só queria reforçar o seguinte, que a partir desse momento, tá? Desse estágio da disciplina, a gente já vai começar a ver agora estudar equações lineares onde os coeficientes eles não são mais constantes, tá bem? Então, os métodos que a gente viu até agora, né, que a gente obtinha a solução, a gente estudou para soluções para equações com coeficientes constantes, tá? Foi lá coeficientes indeterminados, né? E o caso onde a gente tinha a equação característica também. Os outros, variação dos parâmetros, né, redução de ordem, a gente já partia do ponto que a gente conhecia soluções, tá? Mas para obter do zero soluções, a gente só trabalhou com o caso de coeficientes constantes, tá ok? Bem, então, a gente vai começar aqui a estudar essas equações, onde os coeficientes não são constantes, né? E a primeira delas vai ser justamente a equação de Cauchy-Euler, tá? Então vamos logo iniciar. Bem, então a equação de Cauchy-Euler, tá? É uma equação diferencial de ordem n, tá? Ela pode ter uma ordem n. E aí, ela é dada por essa expressão aqui, tá bem? Aí você tem o seguinte, quem são os coeficientes, né? Os coeficientes são esses aqui, tá? Os coeficientes são esses, certo? Então o coeficiente aqui é a n, x elevado a n, depois a gente tem a n menos 1 elevado a x n menos 1, ok? E assim sucessivamente, e ela ainda pode ser uma equação não homogênea, tá? Aí você tem que o a n menos 1 até o a1, a0, eles são constantes, tá bom? Eles são constantes, mas o coeficiente não é, porque você tem essa expressãozinha aqui que é x elevado a n, x, n menos 1, aqui tem x, né? O único que é constante é o do a0 mesmo ali, tá? A0y. Bem, então, essa é a equação, tá? A equação de Cauchy-Euler, quando ela puder ser escrita dessa forma. E aí, uma característica, né, da equação desse tipo, que você pode notar facilmente, é que o coeficiente, né, o grau, na verdade, o grau desse coeficiente, o seu coeficiente ele vai ser um termo mônico, né? E aí, o grau dele vai ser justamente a ordem de derivada, tá? Então, o grau de cada coeficiente mônico, ele vai ser o mesmo que a ordem de derivação, ok? Então, você tem, na derivada de ordem n, você tem a expressão de uma constante x elevado a n, tá? No termo de derivada n menos 1, você vai ter uma constante x elevado a n menos 1, tá? Então, no termo de derivada 3, você vai ter uma constante x elevado a 3, ok? E assim, você observa isso para todas as parcelas lá, tá? Então, assim você consegue caracterizar bem uma equação de Cauchy-Euler, tá bom? Então, as nossas atenções, elas se voltarão para equações de segunda ordem e homogêneas, tá bom? Por que que basta a gente analisar este caso? Bem, os casos de ordem superior, tá, são análogos. A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma, ok?
Então, ordem superior vai ser análogo, ok? E aí, para você resolver o problema não homogêneo, tá? Basta você utilizar, então aqui o problema não homogêneo, você tem a G agora, tá? A gente vai considerar só o homogêneo. No não homogêneo, onde você tem essa G, então você tem aqui só utilizar o método de variação, avaliação, que é variação, tá? Variação dos parâmetros, ok? E aí, então, você observa, né? Você tem aqui no termo, a gente vai a gente vai voltar as atenções para a equação desse tipo. Então, no termo de segunda ordem, duas derivadas, então você tem x elevado x elevado a 2. Primeira ordem, x elevado a 1, né? Que é somente o x. E no termo que não tem derivada, então a derivada tem ordem 0, então x elevado a 0, que é 1, então não aparece. Tá? Então, a gente vai voltar as nossas atenções para esta equação aí. Bem, qual é o método de resolução? Tá? Então, é bem simples de você pegar o ponto de partida. Tá? É só você lembrar que a solução que você vai buscar vai ser um termo mônico também. Você vai buscar uma solução que seja da forma x elevado a m, tá? E esse m, ele vai ser determinado ainda, tá bom? Então, você parte de uma solução que tem a expressão x elevado a m, e você vai tentar descobrir quem é o m, o m para o qual essa y aí é de fato uma solução, tá bom? Então, bem, então, se você tomar uma y assim, y igual x elevado a m, na sua equação, você vai precisar das derivadas. Então, primeira derivada está aqui, tá? Segunda derivada aqui. Então, nada complicado, ok? Bem, quando você substitui isso na sua equação, tá? Então, você vai ter essa expressão aqui. Só que esse x ao quadrado com esse x m menos 2 vai ficar xm, tá? E aqui esse x com esse xm menos 1, ele vai ficar xm, tá? E aí quando você pegar, aqui você já tem xm, quando você botar em evidência, né, vai ficar am, que multiplica m menos 1, bm mais c, ok? Então, bem, se você quer que isso daqui seja igual a zero, né? Então, você vai querer que isto daqui seja igual a zero, tá? Então, para você ter uma solução da forma y igual a x elevado a m, tá? Vai ser necessário que você zere, né? Você vai ter essa, a gente vai até chamar de equação auxiliar, tá? Justamente aquela expressão ali igual a zero, que é o AM, m menos 1, mais BM, mais C igual a zero, tá? Mas aí se você desenvolve aqui, né? Se você desenvolve aqui esse parênteses, vai ficar AM ao quadrado, aí vai ficar B menos A vezes M, mais C. Isso daqui é uma equação segundo grau em M, certo? Em M, ok? E então, ao tentar resolver, né, uma equação do segundo grau, você tem casos, né, possibilidades aí que você pode estar se deparando em relação às soluções, né? Porque as soluções aí serão números, né? Serão as raízes. Não pode ser que suas raízes sejam, né? É uma análise parecida com o que a gente já fez lá da equação característica, né? Quando a gente estava tentando resolver equações de coeficientes constantes, né? Então, bem, aqui a gente está com a equação auxiliar, e aí, para encontrar m, são as raízes, e aí, de forma parecida, você vai ter, né? Quando as raízes são diferentes, reais e distintas, quando elas raízes forem iguais, e quando elas forem complexas, tá?
Então, bem, a gente vai analisar cada um dos casos e aí obter a solução em cada uma dessas situações, tá? Então, bem, o primeiro caso é o caso mais simples, tá? Então, você vai considerar que as raízes são reais e distintas. Então, você vai tomar aqui M1 e M2, raízes da sua equação auxiliar, tá? De forma que sejam distintas, tá bom? Então, né, você tem, obviamente, duas soluções. Y1 igual a x M1 e Y2 igual a x M2, tá? M1 é diferente de M2, então aqui são duas soluções distintas, tá bom? Então é isso. E aí, e elas formam um conjunto fundamental, tá bom? Você pode calcular o Wrotskiano delas, vai dar diferente de zero. E aí, se você quer a solução geral, basta pegar uma combinação linear entre essas duas soluções, tá bom? Então, bem, vamos tentar resolver aqui essa equação. Primeiro, vamos verificar. Então, aqui, grau 2 na derivada de segunda ordem, grau 1 na derivada de primeira ordem, e aqui eu não tenho termos de x na derivada de ordem zero, ou seja, quando eu tenho só y, tá bom? Então, bem, vou resolver aqui, repetindo o método, tá? Porque até ele é bem simples, então basta eu colocar uma solução dessa forma. É só isso, basicamente, que eu tenho que lembrar, tá? Preciso lembrar mais de expressão, de fórmula, de solução, não. Basta lembrar isso e o resto sai de forma mais natural, tá? Então, com isso, a derivada vai ser mx, m menos 1, e a segunda derivada vai ser m menos 1, x, m menos 2. Substituindo aí, né, na equação, vai ficar x ao quadrado, segunda derivada, então é m menos 1, x, m menos 2, menos 2 vezes x, que multiplica a primeira derivada, m, xm menos 1, menos 4y, que eu estou colocando da forma xm, isso tem que ser igual a zero, tá? Então, quando esse com esse dá xm, esse com esse dá xm, vou colocar em evidência, então vai ficar m menos 1, né? Menos 2m, menos 4, isso daqui, xm igual a zero, tá? Então, a minha equação característica, a equação auxiliar, na verdade, é isto daqui igual a zero, tá? Então, isso daí vai dar m ao quadrado, aí vai ficar menos m, com menos 2m, vai ficar menos 3m, menos 4, igual a zero, tá bom? Bem, e aí, né, só tenho que encontrar aqui as raízes, tá? Encontrar as raízes. Aqui você pode usar o método que lhe seja mais confortável, tá? Mas aqui eu posso olhar o produto, tá? E a diferença, né? Produto tem que dar menos 4 e a soma tem que dar 3, né? Bem, então posso pegar 1 e 4, tá bom? 1 e 4, essas são as raízes. Então você pode observar que essas raízes, elas são distintas, né? Elas são distintas. Então eu tenho y1 da forma x elevado a menos 1 e y2 igual a x elevado a 4, tá? E aí a solução geral é só uma combinação linear, C1 x a menos 1 mais C2 x a 4, tá bom? Bem, se você tem fácil acesso à fórmula e tal, né? Você pode até lembrar a expressão da equação auxiliar já de cara, tá? Então você tem só que ter em mente quem é A, quem é B, quem é C, tá? Então vamos ver por esse método também, tá? Então a gente daria um salto e chegaria direto aqui, ok? Mas bem,
não é necessário você decorar, mas eu vou utilizar aqui também, tá? Então, no caso, o seu A ali, na sua equação, né, é o que acompanha aqui, no caso é 1. O seu B é o coeficiente que acompanha ali o x, no caso é menos 2. E o C é o que acompanha o y, no caso é menos 4, tá? Então, a sua equação, né, auxiliar, ela tem a seguinte expressão, que é AM ao quadrado, mais B menos A, M, mais C igual a zero. Esta é a equação auxiliar, tá? Então, como A é 1, ficaria M ao quadrado, mais o B é menos 2, o A é 1 e o C é menos 4. Então, você chegaria menos 3M menos 4 igual a zero, tá? Então, você chegaria, como eu acabei de falar, né, na equação auxiliar. E aí o restante do procedimento é o mesmo, né? Você teria que resolver, achar R1, seria menos 1, R2 igual a menos 4, e aí você continuaria a resposta, tá? Mas então, você teria que decorar, digamos, né? Decorar a expressão da equação auxiliar para lhe poupar esse trabalho aqui, tá? Então, esse é o caso onde as raízes são distintas, tá bom? Bem, e aí quando elas forem iguais, tá? Forem reais e iguais. Bem, então, você está trabalhando com a situação onde M1 é igual a M2, tá? Se você observa, né, a sua equação ali, ela é A M ao quadrado, mais B menos A, M, mais C igual a zero, tá bom? Então, nesse caso, né, quem é a solução? Se você está acostumado lá a usar a fórmula de Bhaskara, você ficaria assim, é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Se as raízes são iguais, é porque o delta é igual a zero, então você diria que o x, que no caso é o m, né, seria menos b sobre 2a, tá? Só que aqui tem um probleminha, tá? Que é a questão de você estar utilizando somente letras diferentes. Porque isso daqui é verdade quando você está trabalhando com a equação ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então você tem que olhar o que significa, tá? Então, quem é o b quando você usa essa expressão, né? O b é o termo que acompanha somente o x, que no caso aqui é o m. Então, na verdade, não é b para você, é b menos a, tá? O a é o próprio a mesmo, o c é o próprio c mesmo, mas o b da fórmula de Bhaskara é b menos a, tá? Então, só para ter atenção nisso e não se prender a fórmula, tá? Sem ver o que está significando cada terminho lá naquela expressão, tá? Então, seria menos B, tá? Porque é o B né? O B, entre aspas, da nossa equação auxiliar é B menos A, tá? Menos B sobre 2A, ok? Então, é isso. E aí, então, você tem que o seu M1, né? Que é a sua única raiz, que ela é igual a M2, ela tem essa expressão aqui. Ok. Bem, e aí como que a gente faz? Como que a gente faz para construir uma segunda solução, tá? Usa redução de ordem, tá? Uma técnica que a gente já estudou. E aí, o que é que se faz, né? Então, você conhece uma solução, que no caso, essa sua solução é y1 igual a x de m1, né? É uma solução que você conhece o m1, tá aí, né? É dada dessa forma, então você conhece bem. Então você conhece uma solução y1, para conseguir a segunda, a gente pode usar perfeitamente redução de ordem, tá? Só que para você conseguir redução de ordem, você trabalha com a equação onde o coeficiente
líder é 1, né? Então, você divide tudo por ax ao quadrado. Então, sua equação, ela tem esta expressão aqui, né? Só que o termo líder não é 1. Então, para você trabalhar com a equação com coeficiente líder igual a 1, você divide tudo por ax ao quadrado. Então, aqui embaixo ficaria, né? Quando você dividisse, né? Ficaria aqui mais bx dividido por ax ao quadrado, y' mais c ax ao quadrado, y igual a 0. Você simplifica este com este, né? E aí é a equação que a gente vai ter mais lá na frente, tá? Então, lembrando, porque a gente vai usar a fórmula, tá? Eu não vou reduzir, só para ser mais rápido. Vou usar a fórmula e a fórmula é deduzida para quando esse coeficiente aqui, ó, é igual a 1, tá? Então, bem, e aí a fórmula lá, né, diz o seguinte, que a segunda solução, ela é y1, aí você vai ter a integral, né, da exponencial de menos a primitiva de p, né, que isso daqui é o que chama lá p, tá, dividido por y1 ao quadrado, tá bom? Isso daí é a expressão que é dada lá pela fórmula. Aqui a gente vai usar a fórmula só por questão de tempo, tá? E aí você consegue y2, tá bom? Então, bem, se você desenvolve, tá? Se você vai desenvolver isso daqui, aquela primeira integral ali, vamos fazer assim, menos integral de b sobre ax, né? Qual é o resultado disso? Vai ficar menos b sobre a, botar fora, a integral de 1 sobre x é ln de x, tá? Então, isso daqui vai acabar ficando x elevado a b sobre a, tá bom? Porque você tem aí, né, que a exponencial com o ln são opostos, tá? Então, vai ficar só x. E aí vai ficar elevado a menos b sobre a, tá bom? Bem, então, dentro daquela sua integral ali, né, você vai ter, na verdade, agora essa integral maior aqui, né? O que é que você tem? Você vai ficar com a integral, aí vai ficar x menos b sobre a, tá? Vezes x menos 2m1, ok? Certo. E aí, o que é que você tem nessa integral, tá? Quem é 2 vezes m1? Menos 2 vezes m1, né? Você tira dessa expressão aqui, tá? 2 vezes m1, menos 2 vezes m1 é b menos a dividido por a, tá bom? Então, vou pagar aqui, ó. Isso daqui vai ficar b menos a dividido por a, tá? Vou nem colocar assim, vou botar assim já. É b sobre a menos 1, tá bom? Então, este daqui, no final das contas, é integral de x a menos 1. Ou ainda, integral de 1 sobre x, que vai ser o ln de x. Então, essa sua integral aqui todinha, no final das contas, é ln de x. Então, você tem ln de x aqui, tá? Então, é importante você ter aquela expressão aqui de m1, tá? Bem, então, a solução y2 é simplesmente a y1 multiplicado por ln de x, tá? Bem, e aí, então, a solução geral é C1, né? X elevado a m1, mais C2, y2, que no caso é xm1, que multiplica a ln de x, tá? Então, aqui o que você tem é que x1 aqui, só que tem o termo do ln de x, ok? Bem, então essas também são soluções, elas formam um conjunto fundamental, o bruscano delas é diferente de zero, tá? E aqui a gente pode ver um exemplo, tá? Então, novamente, eu vou partir do caso
xm. A derivada é m xm menos 1. Segunda derivada, m menos 1, xm menos 2. Na equação vai ficar 4x ao quadrado. Segunda derivada, m menos 1, xm menos 2, mais 8x. Primeira derivada, m xm menos 1, mais y, que é xm, igual a zero. Tá bom? Então, este com este vai dar xm, este com este também vai dar xm. Vou colocar em evidência o xm. Vai ficar 4m, m menos 1, mais 8m, mais 1, igual a zero. Então, eu quero que isso seja zero. Então, já distribuindo, vai ficar 4m ao quadrado, tá? Aí vai ficar menos 4m mais 8m, então vai ficar mais 4m mais 1 igual a zero, tá? Então, se você notar bem, você pode tentar resolver por básico, encontrar que o delta é zero e tal, mas também você pode ver que isso daqui é justamente 2m mais 1 ao quadrado, tá? Isso é um quadrado perfeito. Então, a única raiz possível é quando isso daqui é igual a zero, tá? Ou seja, quando m for igual a menos 1 sobre 2, tá bom? Então, pelo que a gente acabou de ver, uma solução vai ser x elevado a menos 1 sobre 2, e a outra solução é igual, tá, a x menos 1 sobre 2, que multiplica ln de x. Ou seja, é só você notar que você vai ter um ln a mais, tá? Você vai ter um ln a mais aí no caso, tá bom? Só observando o seguinte, tá? Aqui, como a gente está com a equação de segunda ordem, então essa equação ela se repete no máximo duas vezes. A raiz se repete no máximo duas vezes, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, uma equação de terceira ordem e a raiz se repetisse 3 vezes, então o que é que iria acontecer? Então, era só aparecer, iria começar a aparecer ln de x ao quadrado, tá? Eu ia multiplicar esse termo, né, que era x elevado à minha raiz, que eu encontrei, então era xm1. Aí, a primeira solução é só isso. A outra, eu coloco um ln, como a gente fez aqui. Se eu tivesse outra repetição dessa mesma raiz, eu iria colocar também um ln, só que ao quadrado, tá? E assim eu vou colocando a quantidade que for necessária. Então, na primeira não tem ln, na outra vai ter ln, depois ln ao quadrado, depois ln ao cubo, ln à quarta, assim, quantos forem necessários, tá? Só essa observação. Bem, então é isto, tá? E aí, o terceiro caso, onde as raízes, elas são, na verdade, elas não são reais, tá? Aqui eu copiei, quando elas são complexas. Quando elas são complexas, tá? Bem, se as raízes da equação auxiliar são complexas, tá? Se elas são complexas, então elas vão ser conjugadas, tá? Porque a gente está trabalhando com o caso de coeficientes reais. Então, obrigatoriamente, essas raízes, elas terão a forma alfa mais i beta e alfa menos i beta. Elas são conjugadas, tá? Então, alfa e beta aqui são números, beta a gente pode considerar positivo, tá bom? Bem, então, o que a gente tem com isso, tá? Aqui eu não vou deduzir, mas a gente utiliza a fórmula de Euler, muito parecido com o que a gente fez lá com a equação característica, quando a gente estava
vendo também esses três casos, tá? Você consegue mostrar também que a solução geral ela tem a seguinte expressão, tá? Vai ser x elevado a alfa, então a parte real ela vai aparecer aqui, ó, tá? E aí a parte imaginária, que é o beta, ele vai aparecer aqui dentro do cosseno, tá? E dentro do seno. Então, ele vai estar multiplicando um ln de x, tudo dentro do seno e dentro do cosseno, tá bom? Então, para ser bem direto, já coloquei a expressão, tá? Quem tiver curiosidade, aí pode só até deixar como exercício, né? Vocês podem treinar como que você deduz de fato essa expressão. Quem tiver curiosidade também pode me procurar, tá? Certo. Então vamos lá e aí a gente pode utilizar direto essa expressão aqui, tá? Bem, aqui a gente tem a equação. Vamos verificar, né? Então, derivada de segunda ordem, grau 2. Primeira ordem, grau 1. Não tem a derivada, não tem o x também, tá? Então, essa é a equação de Cauchy-Euler, tá? Então, a solução, ela vai ter a expressão y igual a xm, a derivada m xm menos 1, segunda derivada, m menos 1, xm menos 2, botando na equação, x ao quadrado, m menos 1, xm menos 2, mais 3x, a primeira derivada agora, mais 3x3 igual a 0, tá? Então, quando eu este com este com este e este, tudo xm, vou colocar em evidência. No final das contas, o que eu vou ter, tá, vai ser m ao quadrado. Aí vou ficar com menos m, mais 3m, mais 2m, mais 3 igual a 0. Tá? Bem, essa foi a equação que a gente obteve. Então, vamos tentar olhar aqui a raiz, tá? Delta daria o quê? Daria b ao quadrado, que no caso é 4, menos 4ac, tá? Então, isso daqui daria menos 8, certo? Então, você já observa que dá um delta negativo, tá? Então, esse daqui vai dar valores complexos. Então, m vai ser menos b, que no caso é menos 2, mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Então, vai ser menos 1. A raiz de 8 é 2 raiz de 2, quando você cancela. E a outra i, né? Parte importante. Não pode esquecer aqui. Então, bem, nesse seu caso aí, o alfa vai ser menos 1 e o seu beta vai ser raiz de 2, certo? Então, a sua solução, ela vai ser o quê? Né? Ela vai ser x elevado à parte real, que no caso é alfa, né? E aí, você vai pegar só uma combinação aqui, C1, aí fica cosseno, né, de beta, ln de x, mais C2, seno de beta, que é raiz de 2, ln de x. Tá? Bem, esta é a sua solução, tá? E aí a gente utilizou essa cara aqui para demonstrar. Bem, só que aqui você está com problema de valor inicial, tá? Você quer que satisfaça isso daqui. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar, tá? Então, quando eu fizer y no 1, então aqui vai ficar 1 elevado a menos 1, que vai dar 1, então não vou nem colocar. Vai ficar C1
cosseno, né? Aqui o ln de 1 é 0, então vai ficar o cosseno de 0, no final das contas, mais C2, o seno, o ln de 1 vai ser 0, né? Ou seja, o seno de 0 é 0, então isso daqui vai ficar apenas C1, né? Porque isso daqui é 1. Só que você quer que o y1 seja 1, né? Isso daqui tem que ser 1. Então, você encontrou, na verdade, que C1 tem que ser 1. Você acabou de encontrar, na verdade, o valor já de C1, tá? Quando você vai para a derivada, tá? Então, você vai ter que derivar essa expressão aqui. Então, o que é que você vai encontrar, né? A derivada, quando você derivar, vai ficar menos x a menos 2. Então, isso daqui você vai repetir. Já vou botar o valor de C1, tá? É cosseno mais, é a regra do produto, né? E agora você vai ter que derivar isso daqui. C1 já sei que é 1. A derivada do cosseno eu sei que é menos seno. Aqui vai ficar ainda um raiz de 2 sobre x, porque eu tenho que derivar dentro, mais C2. Derivada do seno é cosseno. Vai faltar até espaço. Raiz de 2 ln de x vezes raiz de 2 sobre x, tá? Bem, quando eu fizer isso daí, avaliar, eu quero a derivada no 1, né? Então, menos 5, a derivada no 1, vou avaliar toda essa expressão no 1. Bem, então, aqui vai ficar menos, né? 1 elevado a menos 2 dá 1. Então, eu vou colocar. Aí vai aparecer o quê? Cosseno de 0, né? Porque o ln de 1 é 0. Então, cosseno de 0 mais C2, seno de 0, mais 1 elevado a menos 1 dá 1. Vou nem colocar. Ali vai ficar menos seno de 0 vezes raiz de 2 sobre 1 mais C2 cosseno de 0 vezes raiz de 2 sobre 1. Então, esse daqui dá 0, isso daqui dá 0, esse daqui dá 1, né? Então vai ficar menos 1. Isso daqui também dá 1, né? No final das contas vai dar mais. Aí, raiz de 2, C2. Certo? Bem, então o que é que você tem ali, né? Você tem, na verdade, menos 5 igual a menos 1 mais raiz de 2, C2. Então, raiz de 2, C2 tem que ser igual a menos 4. Então, C2 tem que ser menos 4 sobre raiz de 2. Se você racionaliza, vai ficar menos 4 raiz de 2 sobre 2. Então, dá menos 2 raiz de 2. Tá? Então, bem. Então, você acha aí o valor de C1
e o valor de C2. Então, a sua solução, então agora você pode colocar, né, y vai ser igual a x a menos 1, né, que multiplica cosseno raiz de 2 ali n de x mais raiz, na verdade é menos, né, menos 2 raiz de 2 seno de raiz de 2 ln de x. E esta a sua solução do problema de valor inicial. Tá bom? Bem, e aqui para finalizar, a gente vai fazer um exemplo, tá? Que a gente trabalhou sempre de ordem 2, mas para você ver que é análogo à situação onde você tem a ordem 3. A única diferença, claro, que vai ser mais complicado, é porque você vai recair numa equação auxiliar de ordem 3. Então, para achar as raízes, né, você não tem mais simplesmente Bhaskara para utilizar, né? Aqui, vamos só verificar que é uma equação do tipo Cauchy-Euler, né? Então, 3 derivadas, x elevado a 3. 2 derivadas, x elevado a 2. Uma derivada, tem um x. No termo onde eu não tenho derivada, também não tem um x. Então, aqui, a única vez eu vou utilizar a expressão. Então, a é 1. Na verdade, aqui é o único caso onde eu não tenho, porque eu não deduzi a expressão para a equação auxiliar um cara de ordem 3. Então, por isso que é importante você não se prender tanto à expressão da fórmula, né? Porque aí, nesse caso, se você tivesse só decorado a expressão, que foi deduzida para a ordem 2, aqui você não saberia como resolver. E é só você partir do mesmo ponto, né? Então, a primeira derivada mxm menos 1, segunda derivada m menos 1, xm menos 2. E aqui, como eu vou precisar também da terceira derivada, vejo logo quem é a terceira derivada. M menos 1, M menos 2, X, M menos 3. Tá? Então é isso. Na equação, vai ficar o quê? X3, terceira derivada, M menos 1, M menos 2, xm menos 3. Segunda derivada, eu tenho 5x2. A segunda derivada, m menos 1, xm menos 2. Mais 7x, primeira derivada, m, xm menos 1. Mais 8 e y, que é xm. Isso tem que ser igual a zero. Bem, e aí você nota novamente, né? Este com este dá xm, este com este dá xm, este com este xm, e aqui eu já tenho xm. Posso colocar tudo isso em evidência, e o que vai aparecer, né, vai ser justamente a minha equação auxiliar, que vai ser m menos 1, m menos 2, mais 5m, m menos 1, mais 7m, mais 8, multiplicado por xm igual a zero. Mas aí eu já quero que o coeficiente é que seja zero, ou seja, isso daqui é que tem que ser igual a zero. Então, aqui, neste caso, essa é que vai ser a minha equação auxiliar. É isso? Bem, então, aqui a gente tem que desenvolver aqui esses produtos e achar a equação. Tá bom? Então, aqui, né, vou desenvolver, multiplicar esse por esse e multiplicando por m. Então, m vezes m, vou fazer assim, vai ficar m, menos 2m, menos m dá menos 3m, mais 2, tá? E aí já vou multiplicar tudo isso por m. Então vai ficar, aqui era m ao quadrado, né? Então agora vai ficar m3 e m. Mais
5m2, vou desenvolver esse, né? Menos 5m mais 7m mais 8 igual a 0. Então, como vocês puderam notar, o problema aqui é que vai ter mais continhas para fazer quando a ordem é maior, tá? Então, aqui eu tenho m3, termos de m ao quadrado, tenho menos 3 e 5, então vai ficar 2m ao quadrado, tá? Termos que tem m, eu tenho aqui um 2m, tenho menos 5 e tenho o 7, então vai ficar 4m. E eu tenho 8. Então, esta daqui vai ser a minha equação auxiliar. Tá? Bem, e aí você vai querer agora tentar encontrar as raízes. Bem, como é de ordem 3, como eu já falei, a equação de ordem 3, você não pode usar, não tem Bhaskara que use simplesmente, né? Você não tem uma fórmula mais fácil. Mas aí é indicado que você tente chutar, porque na verdade é um chute, né? Os divisores, tá? De 8. Então, quais são os divisores de 8? Mas você tem 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4, 8, menos 8, tá? Você pode tentar começar por esses elementos, tá? Então, se você for verificar aqui, 1 não é, 2 não é, 2 não vai ser, quem vai ser é o menos 2, tá? Então, o menos 2 é uma raiz, então você tem que o m igual a menos 2 é uma raiz, tá? Só testando mesmo, né? Fica menos 8 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, mais 8, isso vai dar 0, tá? Bem, e aí você pode dividir o polinômio, né, pelo termo x mais 2, que é, perdão, pelo termo m menos m1, né, que é como se fosse x menos a raiz, né, como a raiz é menos 2, então é x mais 2. Ou então você pode usar também, até esqueci o nome, bota a raiz aqui e bota os coeficientes aqui, 1, 2, 4, 8. Desce. Aí você multiplica aqui e soma aqui, tá? Então vai ficar 1 vezes menos 2. Menos 2. Soma com 2, 0, tá? Aí agora você repete a mesma coisa. Multiplica esse por esse. 0 vezes menos 2 dá 0. E o resultado você soma com esse, tá? Então, dá 4. Aí, 4 vezes menos 2, menos 8. Soma com 8, dá 0. De fato, tem que dar 0, porque já é um divisor. E aqui você encontra os coeficientes. Agora eu esqueci o nome desse método. Mas vai. Bem, então, aí vai ficar, você encontra aqui polinômio agora, né? X, no caso não é x, né? É m ao quadrado. O coeficiente do m é o 0, né? 4, tá? Então, isso daqui indica isso, tá? 1 é o coeficiente do m ao quadrado, 0 é o coeficiente do m e 4 é o termo independente, tá? Aqui era o resto, no caso é 0. Então, você tem que, aquela sua expressão ali, você já sabia que e menos 2 era uma raiz, então, isso daqui, no final das contas, você tem que vai ser m mais 2, né? Que multiplica m ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, uma raiz, daqui você tira aqui m, 1 vai ser igual a menos 2. E a outra raiz, ela vai sair dessa expressão aqui, tá? Só que m ao quadrado mais 4, a raiz disso daqui, você só vai ter que isso daqui vai ser mais ou menos 2i, certo? Mais ou menos 2i.
porque vai ficar m ao quadrado igual a menos 4, tira a raiz, né? Bem, então, você tem que as suas outras raízes, elas são complexas, tá? Então, onde o alfa é 0 e o beta aqui, no caso, é 2, tá bom? Então, como que fica a sua solução, tá? Então, a parte do M1 igual a menos 2 vai lhe dar a solução mesmo, tá? Da forma, botando assim, y1, né? Botar logo y, né? Y vai ser igual. Então, essa daí já vai lhe dar a solução mesmo da forma que você conhece, x a menos 2, né? X a menos 2. Então, botar uma combinação, que vai ser x a menos 2. Mas, aí, a parte que ela tem raiz complexa, né? Vai lhe gerar uma outra solução daquela forma. A parte real, né? Vai ficar x elevado a alfa, que é 0. Vou colocar dessa forma e depois a gente reescreve. Que multiplica aí uma constante aqui da combinação linear, cosseno, né, de beta ln de x mais a constante seno de beta ln de x, certo? Ou seja, isso daqui é 1, né? Então, essa sua expressão aqui é C1, x a menos 2, mais C2, cosseno de 2 ln de x, mais C3, seno de 2 ln de x. Tá bom? Então, é isso, tá? Então, você tinha o quê? São três raízes, né? Que no caso menos 2, e depois você tem as outras raízes que são complexas, que é mais ou menos 2i. A parte da raiz real lá, que é, né, raiz real, lhe gera a parte x a menos 2. A parte onde você tem as raízes complexas, né, você olha a parte real e a parte imaginária dessa sua raiz, no caso 0 e 2, e aí você tem a outra parte da solução, né? Que é o cosseno de 2 ln, né? E o seno de 2 ln, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês a respeito dessa equação de Cauchy-Euler. E a gente vai depois continuar vendo outros modos de resolver mais equações com coeficientes que não sejam constantes, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço.